No vídeo de hoje, iremos te mostrar como 3 acontecimentos está dando um grande sinal de que podemos estar caminhando para uma escalada nas tensões entre Ocidente e Rússia, levando o mundo a um conflito nuclear nunca visto antes. O clima está esquentando entre Rússia e Ocidente. Recentemente, trocas de farpas e ameaças veladas em torno da guerra na Ucrânia acendem um sinal vermelho extremamente preocupante. De um lado, as declarações duras do presidente russo Vladimir Putin e seus aliados nos trazem a um passado sombrio nos tempos mais tensos da Guerra Fria. De outro lado, falas polêmicas de líderes ocidentais e vazamentos de supostos planos secretos de confronto direto com a Rússia, tudo isso sendo jogado num barril de pólvora que está cada vez mais próximo de explodir. O contexto atual é preocupante. A guerra na Ucrânia, iniciada com a invasão russa em fevereiro de 2022, não mostra sinais de que vai acabar logo. Pelo contrário, o conflito tem se intensificado, com a Rússia e o Ocidente travando uma verdadeira guerra de informação e propaganda. Recentemente, um vazamento de uma ligação do exército alemão foi amplamente explorado pela máquina de propaganda russa, mostrando como cada lado busca tirar proveito de qualquer deslize do outro. O presidente russo Vladimir Putin já deixou claro em diversas ocasiões que considera o uso de armas nucleares como uma opção real caso se sinta ameaçado, e em seu discurso anual para a Assembleia Federal, Putin mais uma vez alertou o Ocidente sobre os riscos de uma guerra nuclear, dizendo que aqueles que tentarem nos chantagear com armas nucleares devem saber que a rosa dos ventos pode virar para o lado deles, uma clara ameaça velada ao Ocidente. Essa não é a primeira vez que Putin ou seus aliados fazem ameaças nucleares veladas. O ex-presidente e primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev, já mencionou a possibilidade de uma guerra nuclear em diversas ocasiões. Enquanto isso, aliados próximos de Putin, como o apresentador de TV Vladimir Solovyov, vão ainda mais longe. Em seu popular talk show, Solovyov sugeriu abertamente ataques nucleares contra 3 países membros da OTAN: Reino Unido, Alemanha e França. Segundo ele, isso seria uma resposta apropriada ao apoio desses países à Ucrânia. Solovyov chegou a especular sobre quais cidades deveriam ser os primeiros alvos, mencionando Paris, Marsella, Hamburgo, Munique e até mesmo sugerindo uma votação do público para decidir quais cidades poupar. Ele afirmou que o nível de loucura da humanidade atingiu seus limites e que o Ocidente não vai parar por nada, defendendo que a Rússia deve lutar duramente contra isso com todas as forças e meios disponíveis. Do lado ocidental, o presidente francês Emmanuel Macron causou polêmica ao pedir que os aliados não sejam covardes no apoio à Ucrânia e não descartou o envio de tropas ocidentais para o país. Embora tenha ressaltado que a França não quer uma escalada, suas declarações provocaram reações de espanto e críticas de outros líderes europeus, como o ministro da Defesa da Alemanha. A Casa Branca tentou minimizar a fala de Macron, afirmando que o presidente ucraniano Zelensky não está pedindo tropas estrangeiras, e sim apenas equipamentos e capacidades. Mas o estrago já estava feito. As palavras de Macron foram imediatamente exploradas pela máquina de propaganda russa para reforçar a narrativa de que o Ocidente é beligerante e está pronto para uma confrontação direta. Como se não bastasse, um grave vazamento de informações de uma reunião confidencial entre o chefe do Estado-Maior do Exército Alemão e um deputado também caiu como uma luva para a propaganda russa. Na conversa, o general teria dito que a Ucrânia estaria à beira do colapso militar e que a Alemanha deveria se preparar para entrar na guerra. O Kremlin rapidamente capitalizou o episódio para provar suas alegações de que a OTAN planeja atacar a Rússia. Diante desse cenário preocupante, fica a pergunta: até onde pode chegar esse discurso inflamado entre a Rússia e o Ocidente? Há ainda a questão do impacto imediato e de longo prazo dessas tensões. No curto prazo, elas já estão minando os esforços diplomáticos para uma solução negociada e pacífica para o conflito. Cada lado acusa o outro de intransigência e de agir de má-fé. A confiança mútua, essencial para qualquer diálogo, parece estar no nível mais baixo desde a Guerra Fria. No longo prazo, o risco é de uma nova corrida armamentista nuclear e de uma perigosa reconfiguração geopolítica global. Se a Rússia e o Ocidente entrarem em rota de colisão, outros atores poderosos, como a China, podem se sentir forçados a tomar um lado.
Alianças já firmadas provavelmente serão revistas. O mundo pode entrar em uma espiral de instabilidade e conflitos sem precedentes na era pós-Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, é preciso considerar que pode haver certo exagero e alarmismo nessa discussão sobre a ameaça nuclear. Afinal, ambos os lados sabem que uma guerra atômica teria consequências catastróficas para toda a humanidade. Seria, com certeza, um suicídio mútuo, como se dizia nos tempos da Guerra Fria. Portanto, apesar de todo esse discurso inflamado, é provável que ainda haja alguma cautela e racionalidade por trás das cortinas. Além disso, não se pode ignorar que há outras perspectivas e interesses em jogo além dos Estados Unidos, Europa e Rússia. Países do sul global, como Índia, Brasil e África do Sul, têm se mantido neutros e até distantes no conflito ucraniano. Eles temem os efeitos colaterais de sanções e rompimentos econômicos, já que dependem tanto do Ocidente quanto da Rússia. Uma escalada descontrolada poderia prejudicar seus interesses vitais. Organizações multilaterais, como a ONU, também têm um papel crucial a desempenhar nesse momento delicado. O secretário-geral Antônio Guterres tem apelado incansavelmente para a diplomacia e o diálogo, advertindo sobre os perigos de uma confrontação entre potências nucleares. Ele propôs a criação de uma arquitetura de paz para a Ucrânia, com a retirada de tropas russas, um cessar-fogo, a ajuda humanitária e, eventualmente, negociações de paz. Mas sua voz parece ser pouco ouvida em meio ao barulho dos tambores de guerra. Diante disso, surge uma pergunta: como chegamos a esse ponto? Alguns especialistas argumentam que o atual clima de tensão é resultado de décadas de ressentimento da Rússia em relação ao Ocidente, após o colapso da União Soviética. Putin frequentemente acusa o Ocidente de tentar enfraquecer e cercar a Rússia e vê a expansão da OTAN em direção às fronteiras russas como uma ameaça existencial. Ao mesmo tempo, muitos no Ocidente veem Putin como um líder autoritário e imprevisível, disposto a recorrer a medidas extremas para manter seu poder e projetar a influência russa. Outro fator complicador é a crescente desconfiança mútua entre a Rússia e o Ocidente. Cada lado acusa o outro de espalhar desinformação e propaganda, tornando difícil distinguir a verdade da ficção. Essa erosão da confiança aumenta o risco de erros de cálculo e escaladas não intencionais que poderiam levar a um conflito mais amplo, talvez até mesmo nuclear. Diante desse cenário preocupante, o que podemos fazer? Alguns defendem uma abordagem mais firme em relação à Rússia, incluindo sanções à Ucrânia. Outros argumentam que a diplomacia e o diálogo são o único caminho para reduzir as tensões e evitar uma catástrofe. O que você pensa a respeito? Será que seremos capazes de encontrar um caminho para a paz e a cooperação em um mundo cada vez mais dividido e armado até os dentes com armas nucleares? Ou será que a lógica da guerra prevalecerá? Afinal das contas, está nas mãos dos líderes mundiais, e as consequências afetarão não apenas a nossa geração, mas todas as gerações futuras. A escalada dos conflitos entre a Rússia e diversas nações ao redor do mundo marca um período de intensa instabilidade e preocupação global. As tensões geopolíticas, amplificadas por disputas territoriais, sanções econômicas e divergências ideológicas, têm o potencial de desencadear consequências imprevisíveis e perigosas. A comunidade internacional encontra-se em uma encruzilhada crítica, buscando soluções diplomáticas para evitar uma escalada ainda maior que possa comprometer a segurança e a paz globais. Neste cenário de incerteza, a necessidade de diálogo e cooperação entre as nações torna-se mais evidente do que nunca. O perigo representado por estes conflitos não é apenas para os países diretamente envolvidos, mas para a nação como um todo, evidenciando a interconexão e a vulnerabilidade compartilhada em nosso mundo globalizado. A preservação da paz e a estabilidade internacional dependem da capacidade dos líderes mundiais de transcender diferenças e trabalhar conjuntamente para superar os desafios atuais, garantindo assim um futuro mais seguro para todos. Então, fica a reflexão: que tipo de mundo queremos deixar para as próximas gerações? Esperamos que você tenha gostado dessa análise que preparamos com muita dedicação. Não deixe de participar desse debate. Deixe seus comentários e reflexões abaixo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Inscreva-se no canal para nos ajudar aqui no YouTube. Um grande abraço e até o próximo vídeo.